A anatomia do Homem-Aranha, quando a gente vê pela primeira vez, é algo que não faz muito sentido, né? Porque ao mesmo tempo que ele é muito forte, ele consegue carregar toneladas, ele não tem um volume muscular tão grande quanto heróis que têm essa força, né? Como o Capitão América, por exemplo, ou até mesmo como o Hulk. E o porquê isso acontece? Como que o Homem-Aranha, em algumas versões, solta a teia orgânica do seu corpo? Ou até mesmo consegue ficar invisível, como é o caso de Miles Morales, consegue soltar descargas elétricas. No vídeo de hoje, eu fiz algumas pesquisas para contar para vocês tudo que nós sabemos sobre a anatomia do Homem-Aranha. Então assiste até o final, que é para você conhecer mais sobre esse herói tão querido e tão amado por todos nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E existem algumas fontes pelas quais nós conseguimos descobrir mais sobre a anatomia dos super-heróis, né? Tem um livro da Marvel que cataloga ali a anatomia de vários de seus heróis. Tem um livro da DC também que mostra ali muitas curiosidades, né? E no caso do Homem-Aranha, além disso, tem também outras fontes que explicam como a versão do Tobey Maguire, por exemplo, solta teia orgânica, diferente de algumas outras versões do Homem-Aranha, né? Como a versão mais clássica dos quadrinhos, a versão do Andrew Garfield, do Tom Holland e tudo mais. E essa coisa dos músculos do Homem-Aranha, da anatomia do corpo dele, é algo que sempre me gerou muito interesse, porque realmente ele consegue carregar toneladas. Ele é mais forte do que muitos heróis que a gente conhece, mas ao mesmo tempo ele não tem um volume muscular tão grande e também ele consegue ter uma agilidade que outros heróis com a mesma força que ele ou até menos força não tem. Isso que é muito curioso, ele é muito forte e muito rápido ao mesmo tempo. E aí nesse livro da anatomia da Marvel, conta que logo depois que ele é picado pela aranha, ele com algumas amostras de sangue ali conseguiu fazer análise em seu DNA para descobrir o que aconteceu. E ele conta que devido às suas visitas frequentes ao centro médico dos Vingadores, eles conseguiram adquirir amostras suficientes do DNA do Homem-Aranha para ajudar a informar o que acontece com a fisiologia dele. E olha só que bacana, de acordo com relatos do próprio Homem-Aranha, ele começou a exibir seus poderes após ser picado pela aranha radioativa. E aí, o que eles fizeram? Eles isolaram o isótopo radioativo presente no plasma dele para confirmar a história do Homem-Aranha e explicar essa série de efeitos mutagênicos que aconteceu depois que ele foi picado pela aranha. E o que aconteceu logo quando ele foi picado pela aranha foi o seguinte, ó. Através da transmissão sanguínea feita pela presa da aranha, essa aranha radioativa transmitiu para ele um mutagênico de DNA que desencadeou a transformação do Homem-Aranha e o dotou de poderes semelhantes ao dos aracnídeos. Enzimas radioativas complexas no veneno provavelmente estimularam o aumento adicional da forma física do Homem-Aranha à medida que circulava por seus tecidos. E isso aconteceu de uma forma muito parecida com um hormônio aracnídeo. Então as transformações que ocorreram no corpo dele foram muito parecidas com as transformações que ocorrem com nós seres humanos na puberdade, quando é desencadeada ali uns hormônios que mudam o nosso corpo, né? Então foi um hormônio de aranha, basicamente. E é por conta disso o Homem-Aranha consegue levantar esses pesos que são desproporcionais com a forma humana dele, porque o corpo dele já não é mais humano. O corpo dele realmente tem a estrutura do corpo de uma aranha, né? Que é muito mais forte, muito mais resistente, muito mais ágil, proporcionalmente com o peso dela. E aí, olha que interessante, o máximo que o Homem-Aranha consegue levantar de peso é basicamente 10 toneladas. Tal poder de elevação parece implicar uma enorme massa muscular e uma flexibilidade limitada, que é o que deveria acontecer. Para ele ter uma força para levantar 10 toneladas, ele tinha que ser muito forte. Ele teria que ser muito grande. E ele seria menos ágil e menos flexível em contrapartida. Mas isso não acontece, porque o Homem-Aranha tem uma estrutura leve e ágil. E os seus reflexos físicos foram cronometrados como sendo 15 vezes mais rápidos do que o de um humano convencional. Isso sem contar o sentido aranha, né? E essa combinação de força e destreza pode ser parcialmente atribuída a uma musculatura excepcionalmente densa e em camadas concentradas por meio de tendões e ligamentos que exibem mais que o dobro da elasticidade daqueles possuídos por humanos normais.
Então, por que que os músculos dele são tão fortes sem ter um volume tão grande? Porque a estrutura muscular dele não é igual à de um humano convencional. As fibras são realmente mais densas e mais fortes. Então, por ser realmente mais denso do que o normal, ele não precisa de um volume tão grande para levantar a mesma carga. E isso também acontece com os tendões e ligamentos dele, porque se a composição fosse a mesma dos humanos, ou ele precisaria de mais tendões e mais ligamentos, ou seja, um volume maior e mais músculos, ou ele simplesmente não ia conseguir levantar essas cargas, que é o que acontece com a gente, tá ligado? E além disso, ele possui o dobro da elasticidade, então ele consegue esticar mais sem romper esses músculos e esses tendões. Por isso que ele tem toda essa capacidade. E além de aumentar a elasticidade, ele consegue manter a resistência e tração do cabo. E além disso, ele possui uma quantidade maior de músculos nos quadríceps, que são os músculos das pernas dele, né, ó, que permite que o Homem-Aranha saltar distâncias incríveis, feito semelhante ao observado em aranhas saltadoras pertencentes à família dos aracnídeos Salticide, que esquisito esse nome, mas enfim, é esse, né? E ele também possui uma coordenação corporal incrível, um fator em plena exibição toda vez que o Homem-Aranha balança, salta e gira pela paisagem urbana de Manhattan. Então, além de ter toda essa estrutura muscular e de ligamentos e de tendões realmente aprimorada, com uma musculatura mais densa, com tendões mais fortes, com mais tração e com mais elasticidade, ele também tem uma coordenação muito maior do que a dos humanos normais. Por isso que ele consegue dar todos aqueles saltos, fazer aquelas acrobacias, porque, mano, se eu fosse tentar fazer aquilo, velho, mesmo se eu fosse mais forte, tivesse as teias e tal, eu ia cair de cara no chão, não ia conseguir, eu não ia. E ele conseguiu aquilo sem treinamento, é natural, né? Então pra ele é muito mais fácil, porque ele tem uma coordenação motora muito melhor. Pra comparar, pra você ter uma noção, é basicamente a diferença que você tem entre a sua mão boa, que no caso é a minha direita, e a esquerda, né? Tem coisa que eu consigo fazer com a mão direita que eu não consigo com a esquerda, porque a direita tem uma coordenação melhor. Agora imagina se essa coordenação da mão direita fosse muito melhor e eu tivesse ela por todo o corpo, entendeu? Eu entendi a referência. Isso acontece também com atletas, né? Jogadores de futebol que se destacam, geralmente tem uma coordenação motora melhor nas pernas, ou às vezes em uma perna só, do que a maioria dos humanos. Então isso faz com que eles se destaquem nesse esporte. Só que o Homem-Aranha tem isso elevado em muitas vezes. Então é uma força muito maior, flexibilidade muito maior, reflexos 15 vezes mais rápidos. E além da forma que esse hormônio aracnídeo, que mudou todo o DNA dele, alterou a estrutura fisiológica que ele já tinha como um ser humano, em alguns casos foram criadas novas estruturas também. Como na versão do Homem-Aranha do Tobey Maguire, por exemplo. Que foi criada uma glândula nos dois pulsos dele que criam teia e disparam teia. São glândulas muito parecidas com as nossas que a gente tem que produzem saliva, só que no caso dele elas produzem teias, que são glândulas presentes nas aranhas também. Então no caso dessa versão do Homem-Aranha, o corpo dele foi modificado, assim como com o Homem-Aranha 2099 também, que além de nascer ferrões na mão dele, nasceram também presas. Então esses outros aranhas também tiveram sua fisiologia alterada, assim como aconteceu, por exemplo, também com o Miles Morales, que adquiriu habilidades de conduzir energia elétrica no seu corpo, habilidade que nós seres humanos temos também, só que a gente não tem capacidade de produzir em quantidades tão altas, e também ele adquiriu a habilidade de ficar invisível, ou seja, as células do Miles têm a capacidade de se camuflar ao ambiente. Ou será que ele consegue deixar suas células realmente invisíveis? Só que o que eu achei mais interessante disso tudo é ver a forma que isso acontece, porque é muito parecido com o processo fisiológico dos seres humanos mesmo, com que os hormônios modificam o nosso corpo, né? Só que nesse caso é um hormônio aracnídeo que acaba modificando outras coisas também. Só que nesse caso não é o hormônio humano, né, que vai te deixar mais forte, que vai fazer você crescer, porque o nosso corpo ele é regido por hormônios, né? Tem o hormônio que deixa a gente mais forte, o hormônio que faz a gente crescer, tem o hormônio da tristeza, o hormônio da motivação. Só que, como ele foi picado pela aranha, entrou ali um hormônio radioativo que começou a alterar a estrutura do corpo deles e fez eles virarem um híbrido com aracnídeos também. É engraçado a gente ver como cada versão do Homem-Aranha do multiverso, as mudanças que esse hormônio faz no corpo dele são diferentes. Tem as coisas básicas ali, que são realmente essas alterações na musculatura, na estrutura do corpo,
na resposta do cérebro e tudo mais, na coordenação, mas também, dependendo da versão do aranha, outras coisas são desenvolvidas, como ferrões, glândulas, presas, habilidades elétricas, habilidade de ficar invisível. Então é fascinante, cara. Comenta aqui embaixo se você conhecer tudo isso sobre a anatomia do Homem-Aranha. E não esquece de mandar esse vídeo para seus amigos que também são fãs do Homem-Aranha ficarem sabendo disso. Se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Se quiser mais vídeos assim eu posso trazer também. Então comenta aqui embaixo e eu vou deixar outros vídeos aqui sobre o Homem-Aranha para você assistir. Então se você não viu, assiste lá. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.